Vamos lá, notícias do Fluminense de um dia quente, né? não só na temperatura, mas um dia animado, pensando no futuro do Fluminense. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você quiser ir deixando um like aqui embaixo, pô, isso já vai ajudando a gente aqui já, mas se você gostar do vídeo, tá? Se inscreve aqui também no Raiz Tricolor e dá essa moral. Vamos embora, cara. Vinheta do Giro de Notícias. Bem, vamos lá. A gente abre aqui esse vídeo falando uma notícia rapidinha que envolve o Mundial de Clubes, Fluminense. Bem, é uma notícia dada que vem, né, lá de fora do Ekrem Konur, né, que é um jornalista que eu já trouxe aqui algumas vezes. Tem gente que chama ele de Fabrício Romano da Série B, né? Mas, enfim, é um desses jornalistas especializados em transferências no mundo. E, basicamente, a notícia dele é de que o Al Ittihad, potencial adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, né? O Al Ittihad mantém conversas com o treinador português Vitor Pereira. Eu sei o que você já pensou e tal, enfim. Também acabou de sair, há não muito tempo atrás, uma notícia sobre o time do Al Ittihad envolvendo o Marcelo Gallardo, né? O Marcelo Gallardo, que é o treinador que era do River Plate. É uma notícia do jornal AS, mas até agora ninguém foi contratado para o Al Ittihad, que teve seu último treinador demitido depois de uma confusão com o Benzema. O Vitor Pereira tem experiência em jogar contra o Fluminense, então acho que o Al Ittihad deveria contratá-lo para que ele avance depois de passar do Auckland City e do Al Ahly. O Vitor Pereira joga contra o Fluminense porque é um treinador experientíssimo em jogos contra o Fluminense. Fica a dica aí, né? Todo dia, ó, se o conselho fosse bom, ninguém vendia. Tô te dando conselho aqui, hein, o pessoal do Al Ittihad. Vamos lá, tá? Passada a brincadeira, obviamente, a gente agora fala também de uma notícia vinda lá de fora, mas essa a gente tem que ter calma. Porque a gente vai falar aqui de Federico Redondo, volante que enfrentou a gente, que joga pelo Argentinos Júnior. Vamos lá, tá? A notícia que a gente tem até esse momento é uma notícia do Ernesto, que, enfim, eu não conhecia, mas é um cara que era scout do Fenerbahçe. Hoje em dia ele trabalha ali com essa área de scout. Enfim, essa é a referência só que eu tenho dele. E ele colocou o seguinte, é um videozinho aqui embaixo, um vídeo de lances, né, do Redondo. Eu vou deixar pausado porque para não tomar strike nenhum aqui. E aí vem o seguinte, o Fluminense quer contratar o volante Federico Redondo, cujo contrato termina em 31 de dezembro de 2024, final do ano que vem. Se conseguir, aí aqui é a tradução do turco, tá? Então eu vou ter que adaptar, porque eu não faço ideia do turco, não. Se conseguir contratar André, no caso deve ser vender, né? Negociar André pelos valores que pensa. 35 milhões de... aqui tá libras, mas enfim, tá dando pra entender. Fulham e o Wolves, né, que é o Wolverhampton, também se interessam pelo jogador. Imagino que seja o Federico Redondo. Eles estão pensando em comprar ou pegar por empréstimo. Essa é a única fonte que a gente tem colocando o Redondo em relação ao Fluminense. Eu fui dar uma pesquisada rápida e aí você acha o seguinte, assim, sobre o Federico Redondo. É um ótimo jogador, de fato contra a gente foi chamativo. Óbvio, é filho do Fernando Redondo, que é um cara que fez sucesso pelo Real Madrid, jogou na Internacional também, durante muito tempo foi volante da seleção argentina, é um cara que inclusive foi também revelado pelo Argentinos Júnior. Ou seja, eu falei Inter de Milão, não, é Milan, hein? Inter de Milão não, é Milan. Jogou em Milão, tá? Então assim, óbvio que a gente tá falando de um cara que já tem ali, já chega com um cacife e tal. E aí, bem, no portal Diez já fala, vocês estão vendo aí na tela, de Real Madrid tentará a contratação no final de 2023 do filho de um antigo, uma ex-lenda da Argentina que jogou no time, né, do Real Madrid. Ou seja, aqui já fala na matéria que tem interesse no Federico Redondo, o Real Madrid. Tem uma outra aqui também, ó, cadê? Vou pesquisar aqui, ó. Jornalista diz que Tottenham
tem os seus olhos virados para um meio-campista argentino, isso dia 12 de novembro, matéria de agora há pouco tempo, falando justamente de que um jornalista brasileiro, Emanuel Luiz, ou seja, lá fora, eles estão repercutindo coisas daqui do Brasil também. Era esse o ponto que eu queria colocar. Emanuel Luiz é um jornalista que lida aí também com o Fluminense, no Twitter, enfim. Qual que é o meu ponto? A gente não sabe até que ponto isso daqui é uma apuração do Ernesto e tal. Ele não cita fonte nenhuma, ou seja, ele é a fonte e tal. Até que ponto? Ou ele só viu torcedores do Fluminense falando sobre o Redondo, traduziu a tradução conseguir negociar, vender, né? Vira conseguir contratar e tal, e se embolou todo e não tem nada. O fato é que até o momento a gente ainda não tem nada. Ah, Gabriel, mas o Federico Redondo é monitorado pelo Fluminense. Meu amigo, eu falei uma vez aqui que eu fui na sala do scout do Fluminense, lá no CT. Se vocês tivessem a noção da quantidade de jogadores que são monitorados pelo Fluminense... Vou dar um exemplo, tá? Quando o Léo Fernandes veio pro Fluminense, eu conversei com uma fonte que eu tenho dentro do Fluminense e essa pessoa tá falando o seguinte: cara, o Léo Fernandes era monitorado desde que ele saiu do Fênix, do Uruguai. Ele tava sendo monitorado. Aí, enfim, ele rodou um bocado, teve alguns problemas extracampo, não sei o quê, e ele tava monitorado lá no Toluca. Só que provavelmente, até o que essa pessoa me falou, ele era considerado um jogador caro. E aí provavelmente conseguiram montar lá uma transação, ele foi oferecido de uma maneira que o Fluminense suportou o valor. Ou seja, o Léo Fernandes era monitorado há muito tempo, porque um monte de jogadores são monitorados. O próprio Mário Bittencourt já deu entrevista falando isso. O scout monitora um monte de jogador. E aí, na hora que chega e entrega pra contratar, ele olha, o Angione vira e fala: isso aqui nem adianta que fulano vai liberar, esse daqui o Real Madrid já quer, esse daqui a gente não tem dinheiro, então vamos ficar aqui com essa opção aqui. É isso. Então, vamos esperar em relação ao Federico Redondo. Acho que seria uma ótima contratação. Mas eu vou até gravar um vídeo depois sobre isso, para essa quarta-feira, um vídeo interessante, que o Fluminense vai passar por uma montagem de elenco muito, muito, muito complicada para 2024. É complicada num nível que eu acho que no futebol moderno a gente nunca passou. Que é de um time que teve muito sucesso, tá vendendo por muito caro boa parte ali dos seus principais jogadores e que vai ter que ir pro mercado sem muito dinheiro. Então não vai pro mercado buscar outro André, o Fluminense não vai pro mercado buscar outro Nino. Porque outro Nino custa muito caro. Porque quem chegou aqui no Fluminense não foi o Nino, melhor zagueiro do Brasileirão por anos seguidos, seleção brasileira. Não, chegou o Nino Marcílio, vindo do Criciúma, depois de 1-2 temporadas em times de divisão inferior. E que tinha um potencial. O Nino de 2019 era pior do que o Nino de 2023. Ou seja, o Fluminense não tem grana, não tem... não teria que ter mesmo, nesse ponto, investir um dinheirão pra trazer outro Nino de 2023. Porque o Nino de 2023 pronto, o André de 2023 pronto, custa muito caro. Sabe quanto que eles custam? O André custa 35 milhões de euros. Entendeu? Então o Fluminense vai ter como... Não, ter que ir buscar outro agora pra tentar moldar. E nesse processo alguns dão errado. Como o Léo Fernandes que eu acabei de citar. Parecia uma excelente contratação e não rendeu até agora. Então, e ainda assim custa caro pra cacete também. Custa quase um Nino, né? Ou mais que um Nino, o Léo Fernandes. Então, eu vou gravar um vídeo ainda sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado. As contratações agora não podem ser buscando o André de agora. Talvez um novo André também. E o Federico Redondo acho que não se encaixa tanto nesse perfil, porque é um jogador que, com certeza, financeiramente, o Argentino Júnior vai tentar ganhar um bom dinheiro nele. Óbvio, o contrato acaba no final do ano que vem, isso abaixa o valor e tal, mas a Europa tá de olho no cara já também, né? Vamos pra próxima notícia. A próxima notícia, a gente fala aqui do Brasil, na verdade, não do Brasil, mas da Indonésia, né? Só pra poder destacar, eu não posso mostrar os gols, mas o Brasil, a seleção brasileira, enfiou 9-0 na Nova Caledônia, no jogo da sua... do Mundial Sub-17, né? Está sendo disputado, como eu falei, lá na Indonésia. O Brasil jogou contra a Nova Caledônia, que é da Oceania, enfiou esses 9-0 e se recuperou depois da derrota por 3-2 para o Irã na estreia do Mundial Sub-17. Vai para um jogo decisivo agora contra a Inglaterra. Enfim, a Inglaterra tem 6 pontos, então
considerando que a Nova Caledônia tomou 10 da Inglaterra e 9 do Brasil, o Brasil precisa ganhar a Inglaterra porque o Irã vai ganhar a Nova Caledônia. Então é bem possível da gente ver se o Brasil, ganhar o seu jogo, a gente vê um triplo empate, vê ali mais uma questão relacionada a saldo de gols. Agora, Gabriel, tá bom, no que isso importa aí? Bem, importa que o Brasil teve um hat-trick dele, né? Cauã Elias, atacante que pertence ao Fluminense, fez 3 gols, né, nesse 9-0, um deles um golaço, inclusive. Foi o artilheiro do jogo, né? O Ryan marcou outras 2 vezes, é o artilheiro da seleção ali também com 3 gols na Copa do Mundo Sub-17. Cauã Elias vai ganhando um destaque. Pra mim tá fazendo o movimento perfeito, porque ele não tá com a responsabilidade, ó. Eu vi alguém falando assim, pô, mas a merda é que ele já tem John Kennedy cano na frente dele. Exato, isso é ótimo, na verdade. Porque a gente tem 2 bons jogadores na frente que fazem muito gol e a responsabilidade não tá com ele. Ele tem 17 anos, pô. Tem 17 anos. Imagina se a gente não tivesse Germancano e John Kennedy, Cauã Elias fosse o nome da vez. Com 17 anos, sabe o que ia acontecer? Ele ia subir, ia meter gol, ia jogar mal, todo mundo ia criticar e o maluco ia ter que ir embora. E aí podia ferrar a cabeça do maluco. Então, é bom ter jogadores que estão rendendo na frente dele. Primeiro porque o Fluminense tá fazendo mais gols, tá jogando melhor. E também pra ele ter essa tranquilidade de poder ir subindo e tal com calma. Ele tem 17 anos, tá jogando Mundial Sub-17. Então com calma. Óbvio, se ele começar a voar, aí, meu amigo, bota geral pro banco. Não pode fazer igual o Endrick, que ficou lá no Palmeiras 200 anos no banco também, não. Mas é um caso muito mais de ter calma também. A última notícia, ela vem do portal UOL. É uma notícia dada pelo Mauro César Pereira, que é jornalista, tem um canal no YouTube que fala de Flamengo, tem a sua coluna lá no UOL também na maioria das vezes fala de Flamengo, mas é intitulada Flamengo prepara investida pesada para tirar De La Cruz do River Plate. Você tá pensando, tá bom, Gabriel, mais uma vez, o que eu tenho a ver com isso? Bem, é que nessa matéria do Mauro César, quando ele fala da contratação do Flamengo, ele cita num parágrafo o seguinte: para absorver esse custo pagando à vista, né, a compra do De La Cruz, algumas medidas poderão ser necessárias como aliviar a folha de pagamento. Atletas em fim de contrato, como Felipe Luiz e Rodrigo Caio, hoje estão fora dos planos do Flamengo. E Everton Ribeiro sem definição sobre futuro. Mais recentemente, o Mário Bittencourt comentou no podcast do GV, também comentou no Charla, né? Mas também, enfim, comentou algumas vezes sobre Everton Ribeiro. E, assim, o resumo da fala do Mário Bittencourt é o seguinte: se não renovar com o Flamengo, né? Ele gosta do jogador. Até tem aqui, achei que a citação literal. Não sou fã só do futebol, sou fã dele também. O Mário falando do Everton Ribeiro. Falei com ele 1, 2 vezes na vida, sempre foi muito gentil comigo, acho ele um cracaço de bola, a gente tem uma relação muito boa com a diretoria do Flamengo, até onde sei ele tá em negociação para renovar, mas, eu já disse em outro podcast, se ele não se acertar com o Flamengo e estiver livre, é um jogador que eu gosto e ele sabe que eu gosto. Eu diria que hoje o cenário do Everton Ribeiro é esse. Se ele não renovar com o Flamengo, muito provavelmente ele vai seguir os passos de Germancano e só mudar o endereço de treinamento dele no Rio de Janeiro. Vai ficar aqui pelo Rio mesmo e vir pro Fluminense. É isso, então. Tamo junto. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Dia muito quente, né? De notícias e de temperatura. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.